que está me assistindo hoje aqui. E sem sombra de dúvida, a ideia que os senhores tiveram do 14º salário, que está escrito aqui no projeto, o projeto está aqui, Senado Federal, projeto 3657 de 2020, na justificativa está a origem, o que é bacana a gente poder dizer que foram milhares e milhares de pessoas que viam o canal de vocês, foram contempladas com essa iniciativa. Eu diria que hoje, pela repercussão nos jornais, milhões de pessoas estão apoiando essa ideia. Né? Dá para dizer milhões, olha, eu não estou aqui, eu não sou de inventar, né? Eu dou relatos. Milhões de pessoas estão apoiando a ideia e essa live tem esse objetivo, interagir mais com o Brasil, no sentido de que a pressão democrática, legítima, respeitosa, se faça no parlamento e no executivo. Eu já posso, de pronto, aqui dizer para vocês, o que eu quero é que saia o 14º. Se vier por decreto, por medida provisória, por vontade de uma indicação, o importante é que o nosso querido aposentado e pensionista tenha o seu 14º salário no fim do ano, que as outras lives e nos debates, que eu tenho participado desse debate, em outros espaços, a partir do projeto que vocês me apresentaram. As pessoas reafirmam, de fato, senador, paga remédio, paga a situação do filho desempregado, genro, nora desempregado, enfim, são milhões de pessoas que tiveram que dar assistência, que isso é o caminho, eu vejo por mim, né? Eu também tenho esse tipo de problema, e dou testemunho, tenho sim, e tenho que segurar, e procuro segurar dentro do possível filhos, netos. Calcule, mas eu sou senador, não estou jogando aqui não, só estou relatando os fatos. Calcule um cidadão que ganha lá 1 salário mínimo, 2, e tem que atender, dentro do possível, naturalmente, os seus familiares e pessoas mais próximas. Eu acho que é mais do que justo. Eu sempre digo que o aposentado, ele tem toda uma história para chegar naquele momento, né? Ele não chegou ali de graça. Ele trabalhou, lutou, contribuiu, né? Religiosamente, até que teve direito a essa poupança que ele fez durante toda a vida, claro, articulada junto ao Estado, ou seja, o governo. E nesse momento que dá uma pandemia como essa, olha, nós estamos atendendo lá praticamente todos os setores, viu? É difícil o setor que não está sendo atendido no Congresso. E o aposentado está com uma expectativa muito grande. Por isso eu fiz questão, quando vocês me convidaram, de vir aqui hoje para falar desse tema. Obrigado, senador. Realmente é uma honra muito grande da gente estar recebendo o senhor aqui, porque o primeiro que estendeu a mão quando a gente teve a ideia legislativa do 14º, e até por sorte que era o próprio relator da CDH, foi o senhor. Então, assim, foi de pronto, não tem nem como a gente não reconhecer e valorizar um ato tão nobre, porque hoje o aposentado pensionista, ele realmente passa por muitas dificuldades. Infelizmente, é uma classe que vem sendo esquecida, sim. Não tem como dizer que são ricos porque não teve uma redução salarial, às vezes, igual o trabalhador da CLT. A gente já chegou a ter esses argumentos aqui, não teve o salário afetado, como se um salário mínimo fosse capaz de te dar uma vida plena e uma vida, assim, de milionário. Então, mais de 80% ganha o salário mínimo. Mais de 80%. Então, realmente, faço nossas as palavras que o senhor falou. Milton, quer falar alguma coisa, fazer alguma consideração? Não, só primeiro agradecer mais uma vez pela sua presença, senador. É sempre um prazer poder ter pessoas como o senhor, né? Realmente, a última live com o senhor deu uma repercussão muito positiva e me chama a atenção realmente a admiração que o senhor tem de todas as camadas da sociedade, vale salientar. Nós temos vivenciado ao longo desses meses, como a gente vem conversando, essas dificuldades que o aposentado vem passando, né? E 4 meses aí já se passaram da pandemia, e eu fico realmente feliz, né? Quando eu observo que entre tantas pautas que nós defendemos, o 14º ele nos dá a sensação nítida de que está sendo realmente abraçado por todo o Brasil. E isso é muito satisfatório, porque a gente sente menos resistência, inclusive da parte política, né? Seja na Câmara, ou seja, no próprio Senado. Então,
diante do que a gente está vendo, a gente já viu uma manifestação através da indicação que o deputado Jesus Sérgio fez junto ao Ministério da Economia. Uma bela iniciativa, viu? Exatamente, né? Muito, muito importante, vale esse destaque, né, para ele. Diante de todo esse parâmetro, né, que eu falei, o senhor, como é que o senhor enxerga, com a experiência que o senhor tem, né, já de 40 anos de vida política, vida pública, diante de outros temas ou outros projetos que o senhor já viu, o senhor já conseguiu, nos últimos meses ou anos, enxergar uma dedicação tão grande da população? Claro, a gente está muito concentrado, a pandemia serviu para isso também, né, para nos deixar em casa, e isso apesar de separados, ao mesmo tempo unidos, né, virtualmente, e olha que resultado que a gente está tendo. Qual a sua visão sobre isso tudo? Olha, sem sombra de dúvida, você pegou a palavra adequada aí no meio da tua fala, quando você disse a pandemia, claro que mexeu com todo mundo. É verdade. Uhum. Se você analisar, eu dizia até no evento que eu tive com todas as centrais, foi ontem, né? Eu dizia, o Congresso está muito mais sensível agora que antes da pandemia, é fato e é real. E não poderia ser diferente, né? Nós estamos chegando aí a 100 mil mortos. São mais 2,5 milhões contaminados e, em matéria de contaminação, eles dizem que... Eu vi ali Painha gremista. Em matéria de contaminação, nós temos já ultrapassando... Não é que já está mais que 2,5 milhões, mas há quem diga que é no mínimo 5, 10 vezes a mais de contaminados. Então, isso preocupa e demonstra ao mesmo tempo que precisamos atender os setores mais vulneráveis. E ninguém tem dúvida. Nós estamos falando aqui do aposentado do regime geral da Previdência, atualmente, né? Esse setor é vulnerável, sim. Então, por isso que essa sensibilidade, se existe, o Congresso tem que demonstrar efetivamente, né? Quando eu conversei com a senadora Rose Freitas, conversei com alguns senadores, todos mostraram sensibilidade ao tema, né? Agora, é importante que a gente tenha um relator, tentar assegurar com o Davi Alcolumbre, o presidente da nossa casa, um jovem senador, temos uma relação boa com ele, tentarmos... Eu estava hoje tentando ligar para ele antes de vir para cá, mas não consegui, viu? Para ver se indica o relator e o projeto, então, fica em condições de ser pautado, né? Esse é um caminho que eu acho que pode acontecer. Senador, desculpe só cortar. O senhor indica um nome para a gente estar até pedindo, diligenciando ao Davi Alcolumbre, coloque fulano como relator. O senhor indica um nome aí? Eu poderia passar para vocês depois, eu acho que taticamente, porque eu tenho uma relação, graças a Deus, e a eles também, com todos os senadores. Eu não vou aqui dizer que eu tenho uma relação... Claro, alguns mais próximos por uma questão de causas comuns, né? Mas eu tenho uma relação com todos. Se você me permitir, eu passaria depois uma relação de 5 senadores, por exemplo, que é normal a gente fazer isso. Mas só que eu passaria para vocês. E vocês vão tentar ver, daqueles 5, se um não pode, o outro não pode, enfim, qual que tem que ser um relator que seja defensor da causa, né? E eu tenho, naturalmente, 5 nomes tranquilamente lá. Eu posso passar para vocês depois. Porque se eu carimbar um aqui agora, olha que eu estou reconhecendo a repercussão do programa de vocês. Se eu carimbar um aqui agora, pode ter um desencontro e alguns dizendo, pô, por que tu falou só Beltrano? Vai pedir voto para ele. Como eu preciso do voto de 81, vamos trabalhar de forma articulada para ver quem será o relator representando a vontade dos 81. Dos 80, porque eu já sou um. E o presidente Davi, normalmente não vota, né? São 79. Deu para entender, né? Uhum. Não é para esconder o jogo, não. É tática de como vamos encaminhar o relator. Perfeito. Felipe, tem pergunta? Eu vou fazer a pergunta que eu fiz da outra vez, né? Vamos ver como é que está agora. Eu perguntei para o senhor da outra vez, queria até que o senhor falasse mais detalhadamente. Eu perguntei se tinha dinheiro para pagar. Porque depois daquela conversa, muitas coisas surgiram. Falaram que não tem como, acabou de pagar o auxílio emergencial. Tem muito rumor assim nos comentários. E aí, continuo perguntando. Depois disso tudo, chegaram até o senhor, tiveram algum estudo, falando, não, tem dinheiro para pagar, não tem. O senhor deu até o exemplo de imprimir moeda.
ainda continua, o senhor continua ainda com essa mesma ideia? Chegaram a se aprofundar sobre... Fizeram algum levantamento sobre isso? Tem condição de pagar? Que é o mais importante também, né? A questão de... Eu aprendi na política, nesses anos todos, que quando o Congresso tem vontade política de fazer acontecer, claro, com responsabilidade social, faz. Então, tem diversos caminhos que a gente pode perseguir. Mas, nesse momento de pandemia, nós apontamos o caminho. Que o presidente dizia, o governo dizia, né? Olha, vocês estão apontando isso, aquilo, apontem a fonte. Aí nós dissemos, não, o Supremo já decidiu que você pode alavancar moeda para efeito de atender a demanda de salvar vidas, é um estado de guerra. Ele disse, não, sem uma proposta oficial do Congresso, eu não farei isso. O Congresso fez. Depois ele pediu uma proposta de emenda constitucional, a PEC 10. Nós aprovamos. Olha, se eu tenho dinheiro, por exemplo, os bancos receberam de imediato 1 trilhão e 200. Os micros, pequenos e médios, grandes, receberam bilhões, e não estou condenando, não. Aprovei por unanimidade para atender os micros, pequenos e médios, porque eles sustentam os empregos, né? E se a economia paga, vai ter que ter uma fonte de recurso. Foi tudo atendido. Atendemos os agricultores também, dos mais variados setores. Atendemos a cultura. Tudo corretíssimo, viu? E eu defendi esses projetos todos. Todos eu defendi, com muita convicção, participei de live com eles, e todos apontaram o caminho. O caminho aí, só quem pode imprimir moeda é o poder central, é o governo. Ele naturalmente vai imprimir, ele tem que ter um viés do retorno, e vai ter o retorno. Porque aquilo que nós temos falado, se a gente injeta aí, né, um volume na economia de valor, vamos pegar o referente ao salário mínimo, né? Olha, são em torno hoje, vamos dizer que pegue 30 milhões de pessoas, que nós injete 30 milhões de salário mínimo na economia, só como exemplo, né? Calcule isso no mercado, comprando, vendendo, gerando emprego, gerando receita, gerando contribuições para o município, para o Estado. É uma rede. Olha, eu dou o exemplo do salário mínimo. Quando eu cheguei no Congresso, valia $60. Eu, com esse mesmo argumento que eu estou usando aqui agora, do Fernando Henrique, eu levei para $100. E no governo Lula, ele chegou a $350. Que fizemos uma política de inflação mais PIB. E deu certo. O PIB vai crescendo, né? A população, tendo poder de compra, vai comprando, consequentemente, alguém está vendendo, e só na venda já gera emprego. Calcule na produção e calcule na matéria-prima. O raciocínio é o mesmo agora. Todos os países do mundo estão fazendo isso. Não sei se eu usei outra vez esse dado. Estados Unidos é 7 trilhões que eles vão jogar na economia. 7 trilhões. Cada cidadão vai receber no mínimo $1.200 em casa, todo mês. $1.200, calcule. 1 por 5 significa aí mais de R$5 mil todos os meses. É porque são os bonzinhos só? Não. Eles estão agindo correto. Primeiro que salva a vida, isso, né? Vai atender o cidadão e a sua família. E, ao mesmo tempo, a economia vai girando. A economia não para. Então, é nesse princípio que nós estamos atendendo diversos setores corretamente. Quero que ninguém diga aqui que eu digo, ele está dizendo que lá não devia, que devia, não. Lá devia e já foi e tinha que ter ido mesmo. E agora chegou a vez do aposentado. O princípio é o mesmo, não dá para inventar, não, porque eu vou tirar daqui, ou vou tirar do orçamento, ou vou mexer aqui, eu vou tributar agora juros e lucros e dividendos de grandes fortunas. Eu acho que tem que tributar mesmo, que só a Estônia que não tributou. Todos os países do mundo tributaram. Mas não vai ser agora na corrida que eu vou aprovar um projeto como esse para gerar renda para vir pagar o aposentado. Podemos apontar outras fontes de recursos, mas isso é um processo que vai na frente. Se quisermos fazer que ele vire, não um 14º de emergência, mas permanente, bom, daí é outra discussão. Mas nós vamos ter que trabalhar no orçamento para que fique muito claro de onde está deslocando o dinheiro de uma área para outra para atender
os nossos queridos aposentados. Então, não tem desculpa. Não vão fazer se não quiserem. Olha o que eu estou dizendo, eu me considero responsável. Sou um homem de 70 anos, todos sabem que eu sempre fui responsável e continuo responsável. Eu não estaria dizendo isso se eu não tivesse convicto que pode fazer. E digo, e reafirmo, aquilo que vocês perguntaram. Para mim, eu quero é que venha, desde que seja assegurado o 14º para aposentado. Se for por medida provisória, por projeto de lei, para mim não há problema nenhum. E alguém diz, mas daí tu perde a paternidade. Eu já ganhei a paternidade porque eu amo a ideia. Se tu ama a ideia, tu já é pai. Nós somos todos pais da ideia, né? Do princípio, da filosofia de fazer o bem sem olhar quem. Agora, quem vai assinar lá, não é problema. Assine quem quiser, desde que pague os aposentados. Perfeito, senador. O João, tem alguma consideração para o senador? Sim, com certeza. Primeiramente, cumprimentar mais uma vez, uma grande honra estar aqui com o senador, uma honra estar do lado do quarteto aqui dos meus colegas. A gente sempre está muito feliz em receber um senador, né, de grande valia, que nem o senhor, que luta pelos aposentados, pelos pensionistas, do mesmo modo que a gente luta, né? Sabe que, como o senhor já está aí há muitos anos, o senhor sabe a responsabilidade que a gente tem também na nossa mão, né, de lutar pelos aposentados, por várias causas que a gente tem, além dessa, do 14º, que é uma causa muito importante. Então, e falando de números, né, como eu trabalho com finanças, né, pelo fato da financeira, então, hoje a gente tem 350 mil aposentados, se cerca de 80% dos aposentados recebem um salário, a gente está falando de uma injeção na economia média de 292 milhões e 600 mil. Então, bem como você falou, então, se tem recurso para fazer, isso já nos deixa muito mais felizes de saber que tem condições de sair. Daí o senhor afirmando isso diante de milhões de pessoas que estão assistindo agora e que ainda vão assistir, não tem como enaltecer as suas palavras, senador, porque as pessoas, os deputados, senadores que defendem os aposentados e pensionistas, tem muita vez aqui nesses canais que a gente quer trazer pessoas como o senhor, pessoas que fazem acontecer, que lutam de verdade, porque nesse momento aposentados, pensionistas com a geladeira vazia, precisando de remédio, vários que mandam mensagem para a gente aqui, dizendo que precisam fazer cirurgia, que precisam pagar, que os filhos estão morando junto na casa porque não venceram pagar o aluguel. Isso sim é preocupante, e isso sim a gente precisa enaltecer e precisa corrigir isso com urgência, e 14º com certeza é muito merecido, e eu sei que o senhor vai fazer junto com nós tudo para isso acontecer. Tudo bem, é bom ter os números aí, porque você foi direto, como é que diz, na couve que a gente fala, né? Ou direto na veia, se quiser, né? Ou direto no calo, onde você foi lá e resolveu, como é que chama? Pegou o bisturi lá que nem um médico e resolveu. Está aqui os números são nessa linha que você colocou aí. Senador. Aí, se me permitir ainda, se quiserem no outro momento, eu falo fora da impressão da moeda. Quando eu digo impressão da moeda, porque só quem tem dinheiro, pessoal, hoje, é a União, não é o Estado falido, o município falido, que vai pagar o aposentado. Agora, tem outras fontes que nós podemos buscar, se quisermos, oxalá um dia o 14º seja permanente para o aposentado. Senador, muito bom, gostei disso, gostei de ouvir isso. Vamos lá, senador, eu tenho duas colocações para fazer aqui, uma é uma ideia e outra é uma argumentação. A primeira argumentação é de que essa instrução normativa que foi feita pela Câmara, pedindo ao Ministério da Economia que pague o 14º, ela teve uma força muito boa, porque ela foi assinada, inclusive, pelo presidente da Câmara, o senhor Rodrigo Maia. Então, muito bem, meus cumprimentos, viu? Aí estou dando de público aqui. Isso mostrou, assim, o posicionamento da Câmara dos Deputados, inclusive do próprio Rodrigo Maia. Embora o pedido foi do Jesus Sérgio, mas o Rodrigo Maia teve que assinar para que esse pedido fosse. Então, a gente precisa fazer que saia do Senado, seja votado no Senado e vá para a Câmara, e eu não tenho dúvidas que vai ser pautado logo, porque o próprio presidente da Câmara demonstrou que tem interesse que o 14º seja pago. Então, é um ponto interessante. Agora, a gente tem outro ponto. O segundo é que a gente precisa disso lá no Senado. E a gente tinha que diligenciar, pressionar também com o Davi Alcolumbre para que colocasse isso em pauta logo. Eu tive uma ideia aqui,
Eu já sei que o senhor é um dos senadores mais influentes dentro do Senado. Eu já falei isso na primeira live, já falei isso em vários vídeos, que a gente sabe que o senhor tem trânsito livre dentro do Senado. Com direita, com esquerda, com centro. O senhor tem trânsito com todos os senadores e todos respeitam muito, principalmente quando o assunto é aposentado, pensionista, ou seja, as classes menos favorecidas, indígenas, enfim, todos que são desfavorecidos pelo governo. Então, eu tive uma ideia aqui, quero compartilhar com os meus amigos e quero compartilhar com o público. Está tendo um prêmio que chama-se Congresso em Foco. E eu olhei lá e percebi que o senhor está no segundo lugar. E eu queria pedir para o pessoal votar no senhor, porque o senhor já está em segundo lugar, acho que tem 400 votos a menos que é o primeiro, que também é um amigo nosso, que é o Álvaro Dias, já esteve aqui, mas não por isso, mas porque tendo ainda mais essa confirmação da influência do senhor, eu sei que o Davi Alcolumbre vai ouvi-lo mais. Eu sei que já ouve muito. A experiência do senhor não se compara perto da juventude do Alcolumbre. Eu sei que ele respeita muito o senhor. Não, mas ele está como presidente, viu? Olha que eu estou dizendo aqui de público. Quando ele foi eleito, eu vendo ele jovem e não tinha experiência, eu tinha algumas preocupações. E ele sabe que eu não votei nele. Ele sabe, eu não escondo meu voto. Meu voto não é secreto. Mas ele me surpreendeu positivamente. Está fazendo uma bela administração e a minha relação com ele é muito boa. Posso dizer aqui isso. Ele está fazendo um bom trabalho. Então, a ideia que eu tive para passar para o pessoal estou pedindo aos meninos do quarteto, nós vamos fomentar para que o senhor consiga votos nesse prêmio, porque a gente sabe que o senhor merece. Para mim, um dos pontos principais dos aposentados e pensionistas, desse que é o grupo de risco, é o 14º, outras pautas também, como a suspensão e a margem. Logo depois nós vamos entrar no assunto da suspensão dos consignados, que o pessoal está pedindo muito aí. Mas antes de encerrar, eu só queria falar, nós vamos começar esse movimento, se os meninos concordarem, para o público aí, para a gente votar nesse prêmio Congresso em Foco, para que o senhor tenha esse reconhecimento. E, se eu não me engano, ano passado o senhor foi vitorioso também. Por isso que eu falei que é muito... jornalistas de todo o colégio montado de jornalistas com esse prêmio. Agora, eu queria deixar muito claro para aqueles que estão nos assistindo. Claro que todo mundo gosta de concorrer, né, e sai bem quem não gosta. É como se eu dissesse, você é candidato ao Senado, eu não quero me eleger, não preciso de voto. Claro que preciso. E fui sempre muito bem votado. Eu agradeço o Rio Grande e o Brasil, eu digo o Brasil porque muita gente do Brasil passava e-mail, carta, WhatsApp, pedindo voto para mim lá no Rio Grande, viu? Por isso que eu tenho me elegi pela 3ª vez senador e 4 de deputado. Então, eu agradeço ao Brasil. E um projeto como esse é um projeto para o Brasil. Para os aposentados de todo o Brasil, né? Por isso que eu queria também dizer que eu não sou daqueles que diz que uma vez nos ensinavam, né, que o importante é concorrer. O importante é concorrer e procurar ficar bem colocado, né? Seria falsidade não dizer isso. Né? Mas, ao mesmo tempo, todos os indicados são pessoas qualificadas e eu ficarei feliz, esteja onde estiver. E sempre com o mesmo compromisso. Lembrando que são 2 pontos. Um ponto é o reconhecimento pelo trabalho exímio que o senhor está fazendo em reconhecer, inclusive, o 14º. E segundo, é estratégia. Com esse reconhecimento de senador mais influente, o senhor vai ter mais pressão para ajudar, junto ao Davi Alcolumbre, para que o 14º seja pautado logo. Então, pessoal, é meta, viu? É meta. Vamos mostrar para ele a força que o aposentado, pensionista e que o servidor também tem, porque todo mundo aqui está junto nessa, tá bom? Vamos partir para a pergunta dos servidores aí sobre o consignado. Mas eu gostaria de ver também, me permita, que eu estou daqui, estou vendo, viu? O Rio Grande do Sul se orgulha de ser representado por você. Eu queria também dizer que eu tenho muito orgulho de estar com 7 mandatos, 3 de Senado e 13 deputados e 4 senadores, graças ao povo gaúcho. Bom demais. Felipe, quer puxar aí o assunto dos consignados, da suspensão? Sim, sim.
Ontem foi um debate muito bom, porque veio quem é contra, né? Eu falo assim, é bom vir quem é a favor, mas veio quem é contra. E estava cobrando, porque já tem um mês, né? Saiu do Senado e até agora não foi pautado, e ele deixou bem claro, tá? Que o Rodrigo Maia não vai pautar. Se você não vai pautar, se depender do Rodrigo Maia, eu falei, mas aí? Mas ele depende dele? Aí ele falou, sim, depende dele, mas e se todo mundo, e se a maioria for a favor? Ele não, aí ele vai ter que ceder, porque depende dos deputados para fazer outras aprovações. Entrou uma ligação aqui. Então, assim, o que o Senado, o senhor como senador, né, como o projeto veio do Senado, pode fazer para poder pressionar lá o Rodrigo Maia? Eu acredito, tá? Pelo trabalho que nós... porque o que acontece fora aqui, muita gente não sabe, fora das câmeras, de ligar para um deputado e a gente saber que praticamente, né, Sandro, você pode ter me corrigir que a maioria é a favor. Né? Só teve o Paulo, que ele veio aqui, ele foi contra, continuou sendo contra, mas veio aqui se explicar, trouxe os argumentos dele, né? Mas assim, eu acredito que o senhor também, se pautar a suspensão, a prorrogação, ela passa. E que o Senado, ontem o Otto Alencar, ele se posicionou, o que o Senado pode fazer? O Davi, né? Ele tem um bom relacionamento com o Rodrigo Maia. O que o Senado pode fazer de cobrar daí o que pode ser feito para tentar, sim, colocar esse projeto em pauta? Já que o projeto é do Senado. E ele depende também de... Quando o projeto vem da Câmara, depende de vocês colocarem em pauta também. O que o Senado pode estar fazendo aí para ajudar? Já que o senhor é dito como o pai dos... A gente brinca aqui, o pessoal vem falando muito que é do Rio Grande do Sul. O senhor é pai dos aposentados, dito pai dos aposentados. O senhor aí, como o representante desses aposentados, pode fazer como senador, tendo visto que o projeto está na Câmara dos Deputados. O Senado pode estar fazendo aí? Primeiro, eu não esperava outra posição do senador Otto Alencar. É um grande senador, viu? Um grande senador, sem sombra de dúvida. Ele, eu diria, se eu fosse escolher um dos 5, que não pode ser do mesmo partido. Se eu vou apontar, não pode ser do meu partido, porque eu já estou representado, né? Se eu fosse olhar para 5, o Otto estaria entre eles, para essa questão da relatoria. Falo isso porque ele sabe o carinho, o respeito que eu tenho a ele, não é de hoje. Enfim, é uma pessoa muito respeitada também lá, como tem muitos que estão respeitados lá, né? Mas eu diria que nós poderíamos encaminhar, primeiro, ver se na Câmara eles tentam fazer um apelo no plenário, dizendo que essa é uma questão urgente, ninguém está dando calote a ninguém, é apenas prorrogar a data que voltará a pagar o consignado, é só isso. Foi isso que o Senado aprovou. E, normalmente, tudo aquilo que nós aprovamos, que a Câmara aprova, nós aprovamos em época de pandemia. Acho que não teve um projeto que nós rejeitamos. Nenhum. Eu, inclusive, ontem, numa live nacional, que eu falei com as centrais, estava elogiando muito o Senado. Eu vou dizer o que eu fiz. E vou repetir aqui porque eu fiz lá. Então, não posso, como diz outro, não tem forma nenhuma de eu não falar o que eu disse. Eu elogiei a Câmara. Porque a Câmara teve também boas iniciativas. O que chegou a 600, 1.200 veio da Câmara. A questão do empréstimo, aquele da ajuda para os pessoal da cultura, 3 bilhões, veio da Câmara. O projeto agora que eu me dou muito bem, que é a cultura familiar, né? É o que gera hoje milhões de empregos no país, e aonde vem a maioria da alimentação. Veio da Câmara também. Tudo isso eu fui mostrando, né? A importância da Câmara e do Senado. Nesse espaço de pandemia, ambos estão trabalhando com muita responsabilidade e apoiando e aprovando os projetos das duas casas. Se isso tudo que eu estou dizendo é verdadeiro, eu não vejo motivo nenhum para não aprovar essa prorrogação por 4 meses para o consignado. O que tem que se fazer é falar mais com os líderes de cada partido e, consequentemente, fazer com que... Eu vou também fazer pronunciamentos, me comprometo já, no plenário do Senado, fazendo um apelo para o presidente da Casa, porque eles se conversam. Não poderia ser diferente, né? Para que ele converse, então, com o presidente da Câmara, para que paute o consignado. É só pautar que
olha, como 2 e 2 são 4, eu afirmo aqui, os deputados aprovam. Aprovam o projeto que saiu do Senado, não tenho nenhuma dúvida. Então, acho que falta um pouco de o que eu chamo a pressão legítima, democrática e saudável, que só na democracia você pode fazer isso, né? Então, essa pressão que a gente pode fazer de forma respeitosa, ela tem que ser feita para que efetivamente a matéria seja pautada. É só pautar e aprovar. Senador, lembrando até que às vezes até o público não entende, porque demora. A democracia realmente ela demora. Fazer uma lei, quando é uma lei que abrange 35 milhões de pessoas, ela demora. Mas aqui no canal, a gente está diligenciando perante todos os líderes. Ontem, inclusive, a gente estava com o líder. É contra. A gente tentou convencê-lo. Não conseguimos. Mas é o Paulo Ganimi, que é o líder do Partido Novo. Mas nós já estivemos aqui com o líder do DEM, do PT, do PSD, do PSB, e a gente está conquistando os líderes, e a gente já viu que a gente tem uma maioria enorme lá dentro da Câmara dos Deputados. Eu tenho mais de 90%. Mais de 90%. Sim. Não tenho medo de errar se botar a matéria em votação. Vai ter. A gente já tem o Podemos também. Então, assim, a gente já tem vários partidos. Então, assim, o que eu sempre explico aqui é que a gente esteve preparando o campo para depois semear. O pessoal reclama muito porque realmente o Rodrigo Maia está demorando a pautar e ele fez uma declaração de que não concordava muito com a suspensão. Tá? Foi uma infeliz declaração, mas ele fez essa declaração e a gente pautou. Mas tudo depende de convencimento, inclusive a ele pautar, e ele deu uma sinalização que pauta sim. O que a gente fez aqui foi semear o campo para a gente poder, foi trabalhar o campo para a gente poder semear nele. Milton, você quer fazer alguma consideração sobre a suspensão pro senador? Quero sim, senador. Eu me coloco muito no lugar das pessoas com as quais eu converso todos os dias, né? E eu sempre tenho dito, é o outro lado da ponta dessa corda. E eu não posso me limitar a ter uma visão mais política, quando também eu tenho que entender o lado menos favorecido da coisa. Ontem, em nossa conversa com o Paulo Ganimi, muitas coisas me chamaram a atenção. E aí eu vou fazer algumas pontuações específicas. Eu trouxe situações das quais dá para se fazer um certo comparativo com o que é hoje a situação dos aposentados, né? Volto a dizer, há 4 meses esperando aí uma suspensão, há 4 meses esperando soluções, contrapartidas do governo em benefício deles. E o Paulo Ganimi ontem falou algumas coisas relacionadas a situações ligadas a... Agora me faltou a palavra, Sandro. Financeiras? Segurança jurídica. Segurança jurídica, isso. Obrigado, Sandro. Ele falou algumas coisas ligadas à segurança jurídica, e eu até pontuei no seguinte direcionamento. A segurança jurídica como um todo, ela tem que existir exatamente para o todo. Ela não pode existir para umas coisas e para outras não, lógico, né? Sim. Então, assim, eu até falei para ele, tem que se nivelar não para baixo ou para cima, tem que se nivelar para igual a coisa. Então, eu não sou advogado, é uma permita que eu digo, e na dúvida, promísero, não é isso? Exatamente. Dúvida, vamos olhar para o mais pobre. O mais pobre, naturalmente, então, eu não consigo compreender, senador, como é que num momento como esse, é fácil para os bancos suspenderem por 6 meses, né, alguns bilhões em empréstimos para empresas, e isso aí é normal, e não poder suspender para 35 milhões de necessitados. Para mim, sinceramente, chega a ser desumano. Lembrando que houve a suspensão para o FIES, houve suspensão para a Caixa e houve suspensão pelo BNDES. Também, os aposentados exatamente. Não podem. Exatamente. Só para fazer um link com o que você falou. Obrigado, Sandro. Mas é essencial esses complementos, com certeza, meu irmão. Então, senador, e aí eu chamo um pouco agora da atenção também para o presidente Rodrigo Maia, porque a gente sabe que é uma prerrogativa dele o que pautar ou não pautar, mas, assim, me entristece muito olhar agora, né, ver as pessoas com suas geladeiras vazias. Anteontem eu recebi a notícia de uma pessoa que acabou tendo um infarto diante de tanta pressão que vem recebendo. Então, parece que me falta um pouco de visão mais humana, sabe? Sendo muito sincero, é um momento realmente delicadíssimo. Ontem nós pontuávamos também que nós que estávamos aqui na live estamos numa situação muito melhor do que muitos que nos procuram, e é lamentável você pegar um prato para comer e lembrar que alguém que falou com você agora há pouco disse que não tinha nada para comer.
Então, é muito complicado esse equilíbrio. Então, eu, inclusive, uso esse momento aqui também para que o próprio Rodrigo Maia se sensibilize e coloque isso em pauta. A pauta vai ser aprovada ou não, não depende dele, depende dos deputados. E a maioria simples vai vencer. Então, quando ele declara, eu não vou pautar porque eu acho isso, não é ele quem tem que achar nada, quem tem que achar são os 513 deputados. Exatamente, o voto existe para isso, né? Então, assim, me chama muita atenção na suspensão essa questão. Por que é que vale para algumas coisas, por que é que não vale para outras, né? E aí a gente entra nesses parâmetros de comparação natural. Eu concordo com o teu raciocínio. Claro que aqui eu sei a repercussão do programa de vocês, viu? Então, tudo que a gente fala aqui repercute lá, né? Lá que eu digo é na sociedade, aqui Sim. Dezenas de pessoas que eu estou vendo aqui, está rodando sempre, né? Estão dando já a sua opinião. Mas o meu papel aqui é ouvir muito vocês, dialogar, argumentar a tese que eu defendo e dizer que eu também vou tentar conversar com o Rodrigo Maia, que ele ouve, viu? Como eu tenho que ver, por exemplo, a questão do Alzheimer, eu tenho um projeto aprovado no Senado e está na Câmara. E me disseram que pessoas que têm acesso ao Rodrigo, se o Paim me ligar, então, o Paim que me liga, ó, se ele quer tanto aprovar esse projeto de vocês, né? É um projeto importante para as pessoas que têm Alzheimer. Então, eu estou para fazer essa ligação para ele, claro, e vou tocar também nesse assunto. Vou fazer os dois apelos, né? Que a gente possa aprovar esse projeto dos consignados e também, os que estão ouvindo sabem, inclusive, o proponente dessa ideia foi um ex-deputado de São Paulo, não estou lembrando o nome, ele tentou para lá e para cá, no fim caiu nas minhas mãos e o projeto aprovado na Câmara está agora no Senado. Aprovado no Senado, está na Câmara. Eu vou tentar também falar com ele, sempre porque eu tenho visto que ele tem sido sensível para muitas e muitas coisas, viu? Quando eu digo que a Câmara aprovou muita coisa e mandou para o Senado, como o Senado também aprovou muita coisa e mandou para a Câmara, e vice-versa, né? Ambos trabalhamos de forma bem articulada. E esse é um dos projetos que está trancado, que nós temos que tentar construir uma saída. Tentar não, trabalhar para que seja votado de forma definitiva, que para mim não é um projeto de grande monta, ele apenas diz que se eu estou nessa situação de não poder pagar, praticamente de insolvência, poderíamos dizer, né? Daqui a 4 meses eu pago. Pronto. Vou começar a pagar. Perfeito. É só isso, não é uma coisa. Ele é muito mais simples que outras tantas leis que nós aprovamos lá. Exatamente. De atendimento à população. Exatamente. Mas a minha observação era justamente para que a gente pudesse construir essas pontes, e justamente a minha fala era em sentido para que você me provocou para que eu reagisse e dizer que vou fazer alguns caminhos. Você, parabéns aí pela forma de questionamento. Obrigado, senador. A gente sabe a proatividade do senhor, tanto é que partiu do senhor a ideia de pegar a nossa ideia legislativa e falar, ó, isso aqui vai demorar muito, posso fazer um PL? Ir lá e lançar a PL 3657. Então, a gente sabe bastante da proatividade do senhor, inclusive com esse interesse de ajudar. Então, quanto à suspensão dos consignados, é muito importante a gente continuar pressionando o Rodrigo Maia, mas esse apoio que vem do Senado, o Otto Alencar pressionando, o senador Paulo Paim pressionando, é muito importante. Ô Sandro, desculpa te fazer um adendo, dentro da linha do que você está falando, inclusive, senador, na linha do que o Sandro vai falando, nós já temos muitos deputados que declaram o seu apoio, já subiram na tribuna para declarar o seu apoio, então, de certa forma, a gente já tem a sensação realmente muito forte de que só precisa ser pautado. É isso. Exato. Então, a gente precisa pressionar, a gente tem que pressionar bastante para que a gente tenha esse apoio. Da forma democrática, igual a gente fez ontem. Algumas pessoas até questionaram, não, mas não teve debate, eu queria ver debate mais ferrenho com o Paulo Ganimi, né? Não se trata disso. Se trata de fazer a democracia da forma correta. Ele tem os argumentos dele e a gente tem a obrigação de respeitar. Se o Rodrigo Maia tem os argumentos pelo qual ele não pautou, cabe a gente ir lá e mostrar para ele da forma democrática que é necessário. Um fato que mostra que dá para conversar é outro projeto que a gente apoiou aqui, que é o do Fundeb.
foi na mão dele, foi pautado, e é uma PEC, e eu sei que o senador Paulo Paim apoia, porque a gente conversou muito sobre isso no WhatsApp, pedi material para ele, senador, me manda um artigo, se eu me fomenta aqui que eu quero falar sobre o Fundeb. E a gente conversou e tratou sobre isso, e foi pautado, é uma boa lei. Foi até pautada. Um videozinho muito bem construído por uma entidade, que Sim. ele faz uma explicação com clareza, né? Aí mandei só para contribuir Postei. Para o raciocínio, que você tem que conversar com milhões de pessoas via os canais, né? Fiz isso com muita convicção. O Fundeb, olha, o Fundeb, isso é um outro exemplo que eu dei ontem na Águas Centrais. O Fundeb saiu muito bom da Câmara. Claro, nunca, isso que eu digo, não tem nenhuma lei ideal. O 14º é um mês, só bem dizer, é um mês. Agora, o ideal é que fosse para toda a vida, né, o 14º salário. Então, a lei sempre pode ser melhorada, mas que bom que nós temos chance de aprovar o Fundeb de forma definitiva. E, segundo a informação que eu recebi hoje de manhã, está previsto para o dia 13. Dia 13 de agosto, a votação do Fundeb de forma definitiva. O relator é o senador Flávio Arnes, um grande relator também, um senador comprometido. Falei com ele por telefone ontem ainda sobre esse tema, falamos das votações, e ele disse que o parecer dele vai ser para votar como veio da Câmara, a não ser que haja, claro, destaques que são legítimos. Mas o ideal é aprovar logo o Fundeb para se tornar realidade permanente. Já que a emenda constitucional aprovou, passa a ser aplicado de imediato. E conte conosco que nós vamos fomentar o Fundeb, até porque o pagamento dos aposentados do setor da educação vem do Fundeb, é isso que garante o pagamento deles. O pagamento dos servidores da educação, do setor da educação, são relacionados ao Fundeb, então é uma pauta que a gente vai brigar muito. Então agora vamos falar sobre a margem, que o pessoal está pedindo muito para falar sobre a margem. O pessoal, até fazendo um link de ontem, do que foi dito, mas vocês trouxeram uma pessoa que não apoiava um assunto que vocês estão falando. Isso aí se chama argumentar de forma democrática. A gente teve essa conversa já com o senador, e o senador me ligou para perguntar, doutor Sandro, e a questão da margem? E eu justifiquei e argumentei, falei, não se trata de endividar mais, se trata de pegar um crédito mais baixo, porque se ele não tiver a margem, ele vai correr a um empréstimo pessoal que tem taxa de juros a 20%. E de forma democrática, numa conversa, o senador falou, então, vamos apoiar. Então, ele é a prova viva de que a democracia se faz com conversa, e não com agressões e com ofensas. Senador, o pessoal pergunta muito sobre a margem. O senhor quer falar alguma coisa sobre esse tema, o acréscimo da margem do consignado? Não, de fato, a margem, todos os argumentos que eu tenho ouvido, ela nos sensibiliza, né? Porque o argumento principal é esse que você levanta. Bom, mas se eu não posso... Se perguntar para mim, se tu for tirar um empréstimo, onde é que tu vai tirar? Eu vou tirar no consignado, que é o juro mais barato. Estou dando o meu exemplo para ver, né? Sou senador da República. E tem o empréstimo consignado, sim, pode ir lá. Quem quiser, pergunte para o Banco do Brasil, só pergunte, o pai tem consignado? Tem, sim, senhores. Porque é um empréstimo mais barato. Então, está lá o filho no colégio, sei lá o quê, eu tenho que dar uma mão, vou pegar onde? Pegar o consignado. Então, esse argumento que vocês usam do consignado, eu acho um argumento importante, até porque, pessoal, nós todos temos uma mania, devido à nossa origem, um país como o nosso, enfim, pela sua origem, eu não quero entrar aqui mais em detalhes, de sempre ter uma política de autoproteção, né? Então, a gente fica de uma forma quase que, vou usar esse termo, paternalista, passamos agora há poucos dias, o dia do vô, né? Tenho o maior carinho pelos vô e vós, e eu também sou vô, ou tratar sempre o próximo de forma sempre de querer proteger ele. Aí vem desculpe que eu diga isso, eu vou avançar no tempo, a gente protege demais os filhos, quando tem que ensinar eles a pescar, né? E não só proteger. Por que eu estou dando esse exemplo? É isso que eu vejo em relação ao aposentado. É como se o aposentado, não, na visão de alguns, não soubesse administrar o que ele tem, o que ele gasta
e para onde ele vai e para onde ele faz empréstimo, e por isso que não poderia dar liberdade para ele de chegar no limite que outros tantos fazem, né? Então, esse raciocínio a gente tem que cada vez mais ir saindo dele. Claro que o aposentado vai ter que cada vez mais também, aqui, a história do conselho, né? Ninguém dá conselho de graça, mas dizer para o aposentado que ele não pode ficar também sob a pressão, muitas vezes de filho e de netos, é verdade isso, tanto que a violência contra o idoso vem principalmente de dentro das casas. Eu participei recentemente, por causa do Estatuto do Idoso, que eu sou o autor, agora há poucos dias, e os dados são assustadores, viu, da violência contra o idoso. Aí alguns dizem, essa violência pode até ir para cima dele para ele fazer um empréstimo, descontar na folha dele e quem pega é outro. Mas nós não podemos pegar, digamos, aquilo que seja fatos que não são corriqueiros para transformá-lo como se fosse geral e restrito, né? Por isso que nós temos que ter muito carinho e avançar nessa questão. A minha visão é avançar. E dá para avançar nessa questão se nós soubermos cada vez mais fazer com que... Primeiro é combater a violência contra o idoso em todo sentido. Não é só na questão de empréstimo, o querer pegar o carro, ficar com a casa, sei lá o que é, que existe muito. Eu falo como presidente da Comissão de Direitos Humanos, né? Então, essa reeducação, tem algo que eu me lembro, que achei muito importante, vocês devem ter visto, que o casal morava com o sogro, no caso, não pode ser sogra ou sogro, e como ele derrubava todo dia a comida na hora, porque é da idade, 90 anos, né? Ele derrubava a comida. E daí o casal, olha, ele quebrava o prato, tal. O casal disse, e o menino, o filho pequeno olhando, né? Diz, o senhor vai ter que ir para um asilo, não dá mais, tal. Para no asilo ele fazia a mesma coisa. Eles compraram um prato de madeira para dar para ele. Foram lá levar, e o menino foi junto. Daí chegou em casa um dia, eu vou terminar aqui a história, viu? Mas é importante, eu gosto desse finalzinho. Daí o pai e a mãe olharam para o filho com um pedaço de madeira, cavando uma madeira e fazendo como se fosse, raspando, que ele queria fazer um prato. Aí o guri que estava chateado, né, o vozinho dele, ele disse, não, porque quando eu botar vocês no asilo, eu vou dar o mesmo prato que vocês deram para o meu avô. Deu para entender, né? Sim, tem uma história de uma música, né? Você trata as pessoas, você será tratado no futuro. É a lei da ida e da vinda, né? Eu sou das antigas ainda, eu gosto muito de música sertaneja raiz. Tem uma música que chama Coro de Boi, que é exatamente a representação dessa história. Que o pai casa e manda o avô pro asilo, né? E dá um pedaço de couro de boi para ele se aquecer no inverno. Sim. E o filho fala, eu quero que corte o couro do boi, eu quero a metade. E pergunta, mas por que você quer a metade? Porque quando o senhor ficar velho, eu vou dar essa outra metade para o senhor. É a representação do que a gente fala. Sempre dizemos aqui também que um país que não respeita os seus idosos, ele não tem futuro. Nem todo aposentado é idoso, a gente sabe disso. Mas um país que não respeita, não tem esse cuidado, esse carinho, que não cuida de quem lutou tanto, agora, na hora de velhice, esse país não pode se esquecer que ele vai envelhecer também. Eu digo o país no sentido figurado, o povo do país. Claro, ele vai envelhecer também. Então, assim, muita gente pergunta, mas por que falar tanto? Vocês falam tanto e não faz nada. Não é assim. A gente está fazendo, a gente está lembrando o tempo todo que é necessário ter cuidado, que é necessário ter respeito e que é necessário abrir os olhos. Hoje, o aposentado, pensionista, servidor, não é bobo, não. Quando você pensa, você diz a palavra aposentado, antigamente podia até vir aquela cabeça, aquele velhinho, aquele que não tinha noção das coisas, que era analfabeto. Hoje não, hoje o aposentado é a prova viva, quase 2.000 pessoas, só nesse canal. Nos outros também, são 4 canais, devemos ter, com certeza, esse aqui vai passar dos 100.000 visualizações, fácil. Então, é o aposentado que está lá cobrando, mandando e-mail, está no Twitter, no Facebook, é o aposentado que traz argumentos para a gente aqui, que a gente fala, nossa, por que eu não pensei nisso antes? São pessoas inteligentíssimas, são pessoas proativas. Então, hoje a gente tem uma experiência de vida que nós não temos, né?
Com certeza, a experiência hoje se aliou a experiência e a vontade de continuar ativo. E eu vejo que hoje o aposentado está muito mais conectado com o mundo do que nós que achamos que somos jovens. Então, assim, esse trabalho que está sendo feito... Eu gostei dessa que achamos, principalmente eu, viu? É isso aí. Você canta aqui, estão me metendo como se eu estivesse olhando para o idoso. Eu sou idoso. Eu deveria estar aposentado, mas não estou, oxalá, eu nunca preciso me aposentar. Continue trabalhando e ajudando o país e a nossa gente. É isso aí. Quantos rapazotes aí de 20, 25 anos não tem um terço da proatividade que o senhor tem, da luta que o senhor tem, do engajamento que o senhor tem? Só tem a agradecer e falar parabéns pelo trabalho que está sendo feito. Deixa eu deixar a palavra com os meninos também, senão eu fico aqui no protagonismo demais, né? Felipe, João, Milton... Alguma consideração? Agora que é o assunto também, que a gente, até para relembrar o pessoal que está chegando agora, a gente já falou do 14º, a gente falou da suspensão, e agora a gente está entrando nessa questão da margem, né? E uma grande pergunta que eu sei que está na cabeça de muitas pessoas que estão aqui assistindo agora, que eu gostaria até de perguntar para o senador, se me permite. Outra vez a gente teve uma vitória na Câmara dos Deputados e a gente partiu para o Senado com uma esperança muito grande. Todos os aposentados estavam assistindo, inclusive os canais aqui estavam transmitindo aquela votação, e simplesmente parece que de uma hora para outra, o senador até me falar o nome, o Everton, ele foi muito contra e parece que ele levou o poder assim em cima de todos os outros senadores, como se, tipo assim, como se ele tivesse um domínio em cima dos senadores que estavam lá e reformou para todos votar contra a margem dos 5%, porque endividar, e talvez ele não tinha ainda o acesso aos mesmos documentos que comprovam que a margem realmente não vai comprometer os aposentados, e sim vai ajudar eles nesse momento de pandemia, que eles estão pegando crédito pessoal com juros acima de 20%, então vários aposentados estão sobrevivendo com, às vezes, R$200 e às vezes até menos. A gente recebe comentários todos os dias, e é por esses aposentados que a gente está lutando, por todas essas causas, mas a grande pergunta é, se for votar os deputados, que provavelmente vai ser aprovado lá, porque a gente sabe que os deputados querem, né, numa unanimidade que foi aprovada outra vez nos deputados, e quando partir para o Senado, o que nos, não é que nos garante, mas o que nos deixa um pouco mais seguros nesse momento, de que não vai acontecer a mesma coisa desse senador Everton, dele espalhar a pandemia dele para os outros senadores para que votem contra a margem. Eu acho que essa é uma grande pergunta que pode estar tramitando aí na cabeça dos aposentados e pensionistas. Deixa eu falar um pouquinho, porque você tocou num assunto muito importante. O senador Everton, ele é um grande senador, viu? Senador qualificado, preparado, sério, honesto, competente, e é um homem de diálogo. Por isso que eu estou entendendo os argumentos de vocês, e são legítimos, preocupados. Olha, aconteceu isso, pai. É isso que você está me dizendo. E eu estava lá e eu vi, realmente, eu vi isso. Mas eu acho que foi um momento. Eu acredito que se a Câmara aprovar e vier para o Senado, o senador com certeza vai aceitar o diálogo. Olha, eu diria que ele é um dos grandes senadores daquela casa. Olha, eu disse um dos, sabe, todo o cuidado que eu tenho, né? Lá tem grandes senadores, mas o Everton é um deles, é inegável. É inegável. Pode ver que quem preside a sessão, normalmente, na maioria dos casos, é o presidente da Vila, e não podendo é o Everton. Daí, se o Everton, por motivo outro, não pode, ele passa para um outro. Claro, o Anastasia também é um grande senador e presidiu muitas, agora ele está, acho que mais, devido à pandemia, se cuidando mais. Mas ele é um senador preparado e eu queria dar esse depoimento, que a gente, com certeza, há espaço para conversar com ele. Há espaço para conversar, por ele ser o senador que ele é. Quando o cara é truculento e que tu sabe que tu vai argumentar, ele já vem, não vem com argumento, vem com agressão, aí não dá mesmo. Sim. Mas o Everton não. O Everton é um senador de destaque na casa, e eu quero dizer que eu quero fazer, que você me dê a liberdade de eu fazer essa ponte com ele. Claro, isso aí no porque outra vez aconteceu, né, que muitas pessoas, né, infelizmente acabaram ofendendo ele, a família dele, isso
Isso não não leva é a nada, não leva a nada. Exatamente isso aqui, porque hoje tem milhares de pessoas que estão assistindo até para você dizer, para ensinar como se deve cobrar, que não deve fazer ofensa, porque isso se torna ao contrário. Porque quem sabe ele fica até bravo por ele ser ofendido e nem olhou os outros argumentos. Diz, vocês estão fazendo isso, então você contra. Então, pode talvez ensinar. Eu diria que nós temos em tempos, mais do que nunca, e a pandemia sensibilizou muito a todos, eu diria a toda a nação brasileira, que o amor é que tem que prevalecer. A política Senador, de ódio não leva a nada, né? O amor há de vencer o ódio. E todas as propostas, eu sempre digo o seguinte, eu não estou à procura de grandes nomes, eu estou à procura de grandes causas. E as causas lideram os homens e as mulheres para fazer o bem sem olhar quem. senador, até complementando esse início de defesa que o senhor fez do Everton Rocha, eu vou ter que fazer uma complementação aqui também. Quando o Everton Rocha fez a retirada do artigo 27 da MP 936, que tratava da PL 2017, o argumento que foi utilizado veio por instituições de defesa dos consumidores, por instituições... É verdade. E ele falou isso lá. Que trouxeram esse argumento até ele. Eu falo porque eu estava em contato direto com o Everton Rocha, com o Adroaldo, quando ele fez a emenda de destaque para retirar, de impugnação, para retirar, eu entrei em contato, eu tenho que mandar um abraço para o Everton Rocha e para o Adroaldo, que me atenderam perfeitamente. E tanto é que depois que foi feito, ele abriu o diálogo para mim conversar, tentar explicar para ele sobre a margem, e ele me falou, doutor Sandro, fica tranquilo que semana que vem, e nem esperou uma semana, foi na terça a retirada da margem, na quinta ele já pautou a suspensão dos consignados. Ele falou, calma que a gente já vai trabalhar aqui para colocar a suspensão dos consignados. Tanto é que o Adroaldo me mandou a emenda de destaque, porque o relator, que foi o Oriovisto, ele tinha excluído os aposentados e pensionistas. Não estou falando mal do Oriovisto, estou falando do que ocorreu, tanto é que no depoimento do senhor lá no voto foi isso. Ele me mandou a emenda de destaque e falou, e olha só, eu não concordo, eu vou fazer uma emenda aqui, eu quero que seja a emenda que vai incluir os aposentados e pensionistas e servidores para eles não serem excluídos. Ele me mandou aqui em mãos, isso fazendo a defesa... na última hora recuou também devido a essa iniciativa. Exatamente, tanto que foi o destaque do próprio Everton. É onde eu digo, a democracia se faz com diálogo. O mesmo que uma outrora foi questionado em função da margem, até por falta de diálogo, foi o que trouxe a suspensão dos consignados para a gente, tá? Que trouxe, assim, com argumentos fortes. Então, eu reitero aqui também a responsabilidade do Everton Rocha por ter feito isso. Eu, na condição de advogado, sempre digo, a gente nunca observa o juiz como uma pessoa, mas observa ele por atos. E vocês são 81 juízes lá no Senado porque vocês votam. E 513 lá na Câmara porque vocês votam. Então, eu sempre observo como juiz. Assim como ontem foi assim, com o nosso convidado, e nem sempre nós vamos ter 100% de convergência de ideias. Mas eu até queria que me permita, nesse diálogo, dizer, João, que foi bom que tu trouxe o assunto, João, que deu a oportunidade de eu dar o depoimento que eu vivo quase que diariamente com ele, agora virtual, né? Aí permitiu que a gente fizesse a concertação. Sim, depois que eu entendi que eu não falei nada. Não, claro, você apenas jogou a bola, então, pai, e agora, como é que a gente faz? Daí nós procuramos, tanto eu como o doutor Sandro, mostrar que temos caminhos aí, e o Everton é parceiro, é companheiro nosso. Ótimo. Senador, antes de encerrar, a gente já está chegando uma hora, eu vou abrir o link para os colegas fazerem uma consideração, e sempre a consideração final é do nosso convidado, vou passar para o senhor depois. Mas antes eu vou só relembrar. A gente aqui, na conversa aqui, a gente criou uma estratégia para a gente conseguir o 14º mais rápido. Tem um concurso, que é o Congresso em Foco. E esse concurso, ele titula, digamos assim, o senador mais influente. E a gente sabe que o senhor, sem qualquer sombra de dúvida, é um dos senadores mais influentes ali do Senado. E está por 400 votos para se tornar o primeiro. A gente vai fazer aqui um movimento para a gente conseguir esses votos, porque
uma vez que ele ganhar esse prêmio, ele ainda consegue mais pressão perante o Davi Alcolumbre para que o 14º seja votado mais rápido. Isso foi uma estratégia que a gente falou lá atrás. Eu sei que no decorrer algumas pessoas entram, outras saem, eu só quis lembrar. Nós vamos fazer um movimento pedindo esse apoio nesse concurso que é o Congresso em Foco, porque é muito bom ter um senador influente do nosso lado. Muito bom, e que tem um reconhecimento através de um concurso, e nós vamos fazer isso, tá bom? Então, minhas palavras finais, antes que eu passe para os colegas aqui, nunca se esqueçam, Paim se juntou a gente, porque tem empatia ao nosso trabalho e a vocês. Então, nunca se esqueçam que juntos somos mais fortes. Milton, considerações? Milton. Desculpa, liguei. Só agradecer mais uma vez ao senador, né, e esperar outras oportunidades de estarmos juntos aqui para falarmos sobre outras pautas. Tenho certeza que essa parceria irá seguir, se Deus quiser. É muito bom ter a sua presença aqui sempre, tá? Obrigado. Obrigado. Agora eu já falei tudo que tinha que falar. Minha grande dúvida ali que eu tinha também, o senador já falou. Fiquei muito feliz em ouvir isso dele, porque a gente não tem esse feedback dos senadores, porque acaba transparecendo coisa diferente, às vezes, sobre os senadores. Porque só vê eu falar uma coisa, a gente já tem aquela visão, não, ele é contra, e agora eu estou vendo que é diferente. Vendo suas palavras, a gente fica muito feliz. Do Wellington, que ele é um cara bom, que ele é um cara que ainda vai nos ajudar, entendeu? Então, isso me deixou feliz, né? E você manda um abraço lá em nosso nome, em nome do quarteto aí, porque a gente sabe que a gente acredita na sua palavra do que o senhor falou dele. Felipe, dê as suas últimas considerações aí pro senador, Felipe. Felipe, tá ouvindo? Felipe, tá ouvindo? Últimas considerações? Não ouvi. Sim, eu queria agradecer, tá, mais uma vez, o senhor estar empenhado aí com esse projeto. Como o senhor falou, o senhor não vai mais vir como... Provavelmente não vem mais candidato a nada. Eu acho que você, nesse finalzinho, na reta final aí, estou vendo que o senhor está dando aquele gás a mais, né, para entregar o melhor. E eu quero agradecer de verdade por esse empenho aí. Sempre que o senhor tiver um projeto, traz aqui para a gente. Eu, ainda mais o senhor que é dessa causa, né, que é o do aposentado, pensionista, servidor público. Então, eu quero agradecer. E quando toda vez tiver um bom projeto, pode trazer aqui para a gente. E agora o apoio, né, desses aposentados, pensionistas aqui que seguem nossos canais, tiver que ir lá ajudar, tiver que apoiar, né, quando tiver consulta pública, tiver que apoiar, com certeza vamos movimentar o Senado. Não sozinho, né? Que sozinho não somos nada. Juntos, né, Sandra? Como ele sempre termina a frase dele, somos muito mais fortes. Então, quero agradecer aí e pode usar os nossos canais aqui para fomentar a sua ideia, seus projetos. Muito obrigado. Senador, o canal é todo seu. Não, eu só concluo agradecendo mais essa oportunidade que vocês me deram e quero dizer que, às vezes, divergindo mesmo no Senado ou na Câmara, entre nós, parlamentares, mas isso tudo, a democracia nos permite isso, né? Que bom que a gente tem o direito até de divergir, mas que prevaleça a vontade da maioria. E eu sempre vou lutar pelas políticas humanitárias. Por isso que eu sempre, quando pude, presidi a Comissão de Direitos Humanos, no caso do Senado, e legislação participativa, entre Câmara e Senado, presidi inúmeras vezes as comissões e fui, uma época, vice-presidente do Senado. Mas sempre com essa ótica das políticas humanitárias. E é isso que eu vejo aqui no canal de vocês, né? Vocês aqui representam essa visão de políticas humanitárias para melhorar a qualidade de vida das pessoas. É isso que interessa, né? Democracia, liberdade, justiça, qualidade de vida, renda decente. O que a gente pode, a gente vai fazendo, né? Eu estou olhando para vocês e me identifico, por isso estou aqui hoje novamente e voltarei quantas vezes for necessário. E pode ter certeza, tem muita gente boa lá, viu? Porque todo mundo fala mal da política. Tem gente boa lá, mas tem gente que, infelizmente, tem em todos os lugares do mundo, vocês vão achar pessoas que não são do bem, tem em todo lugar.
Mas lá no Congresso tem muita gente boa, viu? Que tem compromisso, que está votando, que está sensível. Por isso que eu acredito que as demandas que vocês passaram hoje, elas têm reais condições de avançarem. Tem reais condições. Mas, claro, que na democracia, a pressão popular é fundamental, né? Eu sempre uso aquela expressão que o Nelson Mandela, que é uma referência para todos nós, né? É uma referência para a humanidade. Ficou 27 anos no cárcere e queria que ele não lutasse mais pelo fim do apartheid. Ele disse, não, eu fico aqui então, vou morrer aqui dentro, mas quando eu sair eu vou lutar pelo fim do apartheid. E no fim houve a conciliação, ele virou presidente da África do Sul e depois virou um homem do mundo, né? Trabalha nesse sentido. E uma vez disseram para ele isso, né? Foi lá reclamar um grupo que nem nós aqui, presidente, pô, um absurdo, você não está atendendo aquilo que nós estamos pedindo, é o básico. Ele disse, vocês não podem vir aqui só falar comigo, eu recebi vocês, mas mobilizem lá fora, pressionem o Congresso, que quando o Congresso me perguntar, eu vou dizer, olha, não é isso que vocês estão dizendo que eu estou ouvindo lá fora. A população está pressionando porque quer, de fato, políticas humanitárias. E daí eu tenho mais força para ajudar a defender. Então, eu estou dizendo isso que você sozinho, ou eu sozinho, o outro senador e deputado sozinho, não vão a lugar nenhum. Agora, se a população, como eu vi aqui as mensagens belíssimas mensagens da população em relação a esse momento que nós estamos vivendo aqui, isso me incentiva muito. E vou ficar com a frase da Cris Rossi ali, ó, que vem em outros lugares também. Ela disse só gratidão. Gratidão, Deus abençoe vocês. Eu fico com a frase dela, que foi uma frase do povo, não é minha nem minha de vocês. Gratidão, que Deus abençoe todos vocês que estão aqui nesse momento, falando para milhões de pessoas, e gratidão, e que Deus abençoe todo o povo brasileiro, sem exceção. Amém. Obrigado. Amém. Obrigado, gente. Amém.